Bonjour, pessoas! Hoje nós vamos falar sobre Vênus em Sagitário. Vênus, o planeta do amor, da beleza, da harmonia, das artes, da estética, da moda, né? Do feminino. Nós estamos aqui então para falar desse planetinha quando ele mergulha, então quando esse ponteiro astrológico está mergulhado no signo de Sagitário, que é um signo de fogo mutável. O que é interessante quando Vênus está em Sagitário? Ela está, né, esse planeta ele está diretamente ligado ao comando de Júpiter, que também é benéfico. Pela astrologia, nós temos Vênus como planeta, né, o pequeno benéfico, e Júpiter como o grande benéfico. Então perceba, existe uma conexão aqui que pode ser muito legal. Claro que tudo depende do mapa, porque eu posso ter uma Vênus em Sagitário com Júpiter em Aquário ligado a Saturno. Já é completamente diferente de um ponteiro venusiano que está em Sagitário, porém a gente tem, digamos, um Júpiter lá domiciliado em Peixes. Modula de uma maneira diferente essa correlação aí com o ponteiro venusiano. Vênus em Sagitário, em linhas gerais, tende, né, a indicar, por exemplo, a questão da expansão, ter prazer nas coisas, né, prezar muito, porque Vênus é o que eu gosto, né, Vênus é o que me dá prazer, e ela tem Júbilo ali na casa 5, né, então pode ser uma pessoa que busca sempre essa questão da liberdade, do entretenimento, isso pode ser uma prerrogativa importante. É claro que vai depender da correlação no mapa, se tem aspectos, né, então tudo é avaliado no mapa e não só essa questão segmentada, tá bom? Então, se eu tenho uma Vênus em Sagitário e eu tenho, então, esse Júpiter que comanda o signo de Sagitário em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco. Opa, nós temos um belo de um trígono aí, não temos? Então, aqui, lembra que essa conexão, né, de Vênus em Sagitário com essa regência lá no signo de Áries, que é um signo de ação ligado a Marte, né, pode trazer de uma maneira bacana, já que isso é um trígono, né, uma pessoa que sente muito prazer, né, assim, em iniciar as coisas, dificilmente vai ficar esperando as coisas acontecerem. A gente tem aqui um indicador, né, de uma pessoa que pode ter uma grande busca aí e ser pioneira, né, desbravar coisas novas, prezar muito pela liberdade, tá? Claro que vai depender do ponteirinho aí de Marte, mas tudo, né, em excesso, e lembra que Júpiter a gente tá falando de questões que podem ser excessivas e podem também ser prejudiciais, por mais que tenha dois benéficos conectados, né? Uma busca incessante, por exemplo, pelo prazer, né? Aquela pessoa que não tem paciência para esperar o tempo das coisas, porque ela gosta de várias coisas, então ela vai abrindo várias frentes e tá tudo certo. O problema é quando a gente não dá tempo suficiente, né, pra gente ver o resultado delas, e aí já vai passando ali, em série, né, para novas experiências, tá? Se isso, por exemplo, pega uma área de relacionamentos, às vezes uma pessoa que preza muito pela liberdade e que se sente incomodada quando a coisa fica mais do mesmo, né? E a gente sabe que relacionamento a longo prazo é mais, né? Aquela toalha molhada em cima da cama, já não é mais meu amorzinho pra lá, meu amorzinho pra cá. Isso às vezes pode trazer um pouquinho de impaciência. Claro que vai depender se há correlação no mapa com as áreas de relacionamento, tá? Mas, por exemplo, se você tem uma pessoa, digamos, aí no seu time de trabalho, que tem uma bela de um trígono de fogo que conecta Vênus e Júpiter, né? Coloca ela para fazer as coisas que precisam de iniciativa, né? Que tem que buscar assim aquele passo mais rápido, né? Às vezes ela pode não ser tanto para ficar estruturando coisinhas no passo a passo, mas ela pode desbravar muita coisa. Se tiver uma bela de uma conexão no mapa, aí pode ser uma pessoa super expansiva, né? E que tem essa habilidade de transitar e ter essa iniciativa também, né? E não ficar esperando as coisas acontecerem. Isso pode ser muito legal. Bom, eu tenho então, daí depois Vênus em Sagitário, e aí eu tenho Júpiter em Touro. Aqui eu já mergulho a regência no signo fixo de terra, que é o mais estrutural de todos os signos, tá? Então, sim, nós temos essa busca pelo amor, né, a expansividade, mas calma lá. Também não temos uma prioridade aqui de não arriscar tanto, né? A gente tem um aspecto interessante, por quê? Porque o signo, né, de touro é ligado a essa Vênus, tá? Então a gente tem aqui um ponto bacana, tem, digamos, uma colaboração. Então eu tomo a iniciativa para eu buscar várias coisas, eu me adapto, né? Mas eu quero que as coisas elas tenham uma estrutura. Eu busco pelo conforto, eu busco ali pela segurança e eu posso conquistar muita coisa porque eu trago uma certa perenidade para uma Vênus que está num signo mutável, né?
Pode inclusive, por essa busca e por gostar de experiências, trazer soluções práticas ali, que podem ser muito legais também. Bom, depois eu tenho Vênus em Sagitário, então com o Júpiter, que é o comando lá em Gêmeos. Temos uma quadratura de signos mutáveis, tá? Percebam que a gente está falando de 2 benéficos, então mesmo que seja uma quadratura, é de 2 benéficos, tá? Agora, é uma quadratura em que Júpiter está numa debilidade. Então aqui, por exemplo, às vezes quando temos um pouquinho de tensão, pode se correlacionar aos aspectos um pouquinho mais tensos, então a gente tem que cuidar. Aquela pessoa, às vezes, que busca muito pelo prazer e acaba sendo um pouco irresponsável em relação a isso, né. Pode ser também uma pessoa que busca muito estar sempre antenada, sabe, aquela pessoa que valoriza muito a informação, e claro, isso é legal, mas o excesso também pode causar um pouquinho de ruído, né, e às vezes, trazer um pouco de confusão também. Por exemplo, quer ver? Vou dar um exemplo prático para pegar esses conceitos que às vezes ficam um pouquinho soltos, né. Mas digamos que isso aí tem a ver com área de carreira, de direcionamento de vida. Às vezes é uma pessoa que gosta de muitas coisas tem muita dificuldade de ficar ou escolher, pelo menos por um momento, uma carreira só. E ela se questiona muito, isso pode trazer um pouquinho de frustração nesse sentido, né. "Poxa, eu não sei muito bem o que eu quero, porque eu gosto de tudo". Existe uma versatilidade, né. Bom, mas ao mesmo tempo aqui, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que pode gostar muito, ter uma bela de uma habilidade, claro que vai depender aí depois também onde está Mercúrio, que comanda o signo de Gêmeos, né, de comunicação, de informação, é aquela pessoa rápida, sabe, e é aquela pessoa que por gostar, por estar sempre explorando, né, coisas novas, por exemplo, em tecnologia, pode ser como a gente chama, né, no mercado, que é o early adopter, é aquele que saiu uma rede social e já está lá, né, ele pode ter essa vontade de experimentar, de ver como é, mas também, né, lembra a quadratura em signo mutável, se não prende atenção, tchau, não tem nenhuma questãozinha ali de ficar aonde não faz o menor sentido. Isso pode ser, por exemplo, se pegar áreas de relacionamento, né, é assim: "Pô, não faz mais sentido aqui, então também, tchau e bênção, uhul", né. Lembrando que signo não é gente, tá, então se você tem essa posição, eu não estou falando de você, tá, porque no seu mapa você vai ter que ver qual é a correlação de tudo que tá lá, tá bom. Aqui são só conceitos gerais, bem genéricos, só pra gente começar nesse passo a passo do cruzamento, tá bom. Bom, depois a gente tem Vênus então em Sagitário, e esse Júpiter já lá então no signo de Câncer. Câncer ele é um signo cardinal também, ele é um signo de ação, mas ele é muito mais sensível, emocional, porque ele está conectado com a Lua, tá. A gente tem aqui então Júpiter quando está em Câncer, a gente sabe que ele está bem posicionado, então pode ser um aspecto, por exemplo, de uma conexão muito grande, por exemplo, se isso aqui pega por, digamos, áreas ligadas a trabalho, é uma pessoa que busca muita conexão no trabalho, eu preciso estar ali, porque eu gosto, porque eu me sinto emocionalmente confortável, né. Claro que quando a gente tem um tom, né, jupiteriano, e de novo vai depender de onde está a Lua, a gente tem que cuidar um pouquinho para não levar as coisas, às vezes, sempre para o lado emocional, né. E, num tom um pouquinho exagerado, né, claro, para isso também não acabar prejudicando. Mas pode ser uma pessoa, por exemplo, como tem uma conexão aqui que depois leva para a Lua, muito, carinhosa, assim, ela tem essa perspectiva do cuidado, do carinho, né. Pode ser uma pessoa, claro, dependendo de onde está a Lua, né, muito, boa, por exemplo, em projetos, né, que envolvam por exemplo, culinária, gastronomia, moda, a questão mais estética ligada a isso, tá. Depois a gente tem Vênus então em Sagitário, com a regência que é Júpiter lá em Leão. Leão é um signo de fogo ligado ao Sol, né, um signo que a gente chama de bestial, ali, porque ele é um signo animal. A gente tem aqui um trígono, tá. Então um trígono que leva para uma posição onde o regente é comandado pelo Sol. Temos um aspecto bem bacana, por ser um trígono tende a ser benéfico, né, ele tem uma natureza de Júpiter, né, para quem estuda lá, quem fez o curso de base sabe do que eu tô falando. Então ele flui, quer dizer que ele flui, tá. Só que é claro que vai depender da posição solar, tá. De uma maneira bacana, por exemplo, pode ser uma pessoa que gosta muito de liderar, que gosta de colocar, né, as coisas que busca em termos de conhecimento, de sabedoria, compartilhar, pode ser uma pessoa extremamente generosa, tá. Agora, o contraponto também é verdade, dependendo aí da posição do sol. Às vezes, assim, é só o que eu gosto, é só a maneira que eu penso, né, é só a busca que eu faço, tá. E, lembra que a gente dentro de um mapa, a gente não vê como que a pessoa vai utilizar aquilo. Existem várias maneiras e vários potenciais, né, que depende muito da percepção e da consciência dela em relação à própria vida e as decisões que toma. E também eu acredito muito o meio que a gente vive, né, porque a gente é muito fruto do meio, por mais que a gente ache que não. Bom,
Mas aqui pode ser uma pessoa que sente muito esse prazer de explorar, também a questão do conhecimento, mas que tenha valor para ela. Por exemplo, se essa Vênus em Sagitário conectada aí a um leão, um Júpiter em leão, tem uma conexão direta com, a casa 9, que é júbilo do sol ali, né. A gente pode ter uma pessoa, por exemplo, que adora astrologia, que busca e tem um caminho filosófico, é uma coisa importante para ela, ela gosta, né, de buscar muitas filosofias. Pode ser até dentro da premissa religiosa e espiritual, porque a gente sabe pela astrologia clássica que o eixo 3 e 9 é a conexão, né, com a espiritualidade, mas como está conectada a Leão, ela pode passar por muitas, né, linhas de pensamento, muitas filosofias, e no fim o que que faz sentido para mim, para minha vida, para minha existência, né? O que que me traz essa verdade na busca que eu procuro, tá? Então aqui dificilmente é uma pessoa que vai seguir cegamente, né, o que os outros colocam como verdade absoluta, ela vai em busca da própria, tá bom? Daí uns altos e baixos aí, né, porque a gente tem essa questão de buscar, de experimentar, né, e bem ou mal a gente tem aqui um planetinha que é ligado ao prazer, então, às vezes a gente pode inclusive não se debruçar tempo suficiente, porque aquilo ali não tá dando prazer. E aí isso também não é legal, né, porque tem coisas que são tipo um pouquinho chatinhas e a gente tem que entender que é essa vida. Então, às vezes, essa questão de insistir em algo, né, às vezes dentro da premissa do que realmente faz, bem, né, pra mim, tá. Não é egoísmo pensar assim, tá. É realmente a gente compreender que dentro de um processo, eu brinco sempre, né, a gente tem aqui aquela frase que parece de Chapolin Colorado, né, "Sem você o seu mundo não existe". Então a gente estando bem buscando o nosso cerne para depois querer ajudar o mundo, né. Bom, depois a gente tem então essa Vênus em Sagitário com um Júpiter lá em Virgem, que é um signo prático, pragmático, né, tem essa questão mutável também, é uma quadratura, mas é diferente de Gêmeos aqui, embora também seja conectado a Mercúrio. Aqui, por exemplo, pode ser uma pessoa que gosta, inclusive, de análises minuciosas, tá? Por exemplo, se eu for contratar alguém, de repente, para trabalhar com, sei lá, a parte de laboratório, tem que fazer aquelas análises, né? Eu contrataria alguém que tem um potencial de gostar disso, né? Porque, particularmente, eu fico assim, meu Deus do céu, muita minúcia, né? Ao mesmo tempo que é uma quadratura, a gente tem que cuidar quando há um excesso, né? Então eu sinto prazer, né? Ou às vezes até num tom de exagero, que já que a gente está falando de um Júpiter ali numa debilidade, que eu fico perdendo, às vezes, muito tempo no micro das coisas e esqueço de ver o macro. Ou seja, o exagero está nas pequenas coisas, né? Ao mesmo tempo, pode ser uma pessoa que gosta ou tem uma habilidade, de tirar os excessos das coisas e ser muito, né, passo a passo aqui, quando muito bem conectado junto com Mercúrio, tá. De novo, quando bem conectado é uma pessoa que gosta de fazer análise, ou ela já tem esse meio natural, né. E isso pode ser muito bom, dependendo do digamos do trabalho que ela ocupa, se isso aí estiver dentro de uma área de trabalho, né, de como eu executo meu trabalho, como é minha rotina, como é meu dia a dia. Depois a gente tem então essa Vênus em Sagitário, com o Júpiter lá em Libra, tá. Libra, de novo, é um signo também conectado à regência venusiana, tá. Então aqui a gente tem uma boa posição, né, nesse sentido de correlação. E a gente tem, por exemplo, uma Vênus que pode ter uma grande habilidade diplomática, que lembra que Sagitário, ele é ligado então a esse Júpiter, e claro que, de novo, nós temos sempre os 2 lados da moeda, tem que cuidar um pouquinho com o exagero, né, porque às vezes eu preciso me posicionar, né, às vezes eu não quero desagradar o outro, isso acaba me prejudicando, tá. Ou às vezes eu tenho, por exemplo, dentro dessa busca, né, por prazer, por harmonia, às vezes eu dou valor demais, né, à posição do outro na minha vida. E tá tudo certo, assim, claro, quando isso não me prejudica, tá, porque daí no longo prazo, acaba sendo um pouquinho frustrante, né, quando a gente pende um pouquinho mais para o exagero. Agora, pode ser pessoas que têm grande habilidade para moda, tem um senso estético apurado, né, às vezes isso é uma coisa natural na vida dela, vai buscando isso, ela enxerga, né, eu brinco a beleza nas coisas, tá. Quer ver? Tem uma pessoa próxima a mim que tem essa posição, e assim, ela não trabalha com nada de, assim, de ponte artística como a arquitetura, né, mas cara, ela é incrível, ela chega nos lugares, ela faz um negócio, fica lindo. Eu se eu fizer a mesma coisa, meu Deus, é natureza morta, fica horrível. Então, assim, às vezes são coisas que a pessoa, né, tem habilidade. Claro, no caso dela tá ligada à casa 5, tem outros processos lá. Então, às vezes é uma pessoa que tem esse refinamento e flui, né. A gente tem uma conexão de benéficos aqui, tá. Também pode ser uma pessoa que tem muita habilidade política, né, e isso pode ser muito bem utilizado também. Bom, depois a gente tem então essa Vênus em Sagitário, e aí a gente tem esse Júpiter lá em Escorpião.
o signo mais intenso do zodíaco. Bom, nós temos aqui uma correlação de Marte, né, o Escorpião ele é um signo extremamente estratégico, tá. A gente tem, claro, aqui uma correlação que às vezes pode trazer, por mais que imagina, uma Vênus em Sagitário, tem essa questão da expansão, da alegria, de buscar novas experiências, acontece que em Escorpião retrai um pouquinho, porque é um signo de água fixo, né, então é mais receptivo. Então existe esse impulso, mas espera aí, eu posso analisar isso de uma maneira muito mais estratégica, né, antes de me posicionar. Óbvio que vai depender de onde está esse Marte, que rege o signo de Escorpião pela astrologia clássica. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma habilidade, porque ela tem aquele impulso inicial, né, e ela pode ser excelente, por exemplo, em pesquisa, ela pode aprofundar muito as coisas, por exemplo, pode ser uma pessoa, dependendo de onde está no mapa, com uma grande habilidade de compreender a psique humana, tem interesse natural pelo sabe, pelo observar o comportamento, né, pode ser grande, estrategista dentro do ambiente de trabalho, porque como tem uma questão venusiana, tem a questão do sabe, dessa habilidade, né, de se conectar com as pessoas dependendo de onde está no mapa. Isso pode ser muito útil, tá? Bom, depois nós temos essa Vênus em Sagitário e aí com Júpiter lá em Capricórnio. Capricórnio já é um signo onde a gente tem uma debilidade desse Júpiter e está ligado a Saturno, tá? Saturno ligado a Capricórnio é o que a gente geralmente pensa sobre Saturno, né? Disciplina, razão, comprometimento, né? É a morada noturna ali de Saturno, e Saturno é um planeta diurno. Então a gente, claro, vai depender aqui de como, né, tá dentro do mapa, mas a gente tem uma Vênus em Sagitário que pode ter essa vontade, essa busca ou uma grande habilidade de gerenciar as coisas, né. Só que às vezes pode ser essa busca mais de uma maneira super rígida ali no sentido disciplinar dela, né. E claro, por exemplo, se eu tenho quer ver sei lá, um gerente, né, com essa posição, às vezes uma pessoa que tem uma habilidade gerencial natural, administrativa, gosta disso, tá. E gosta de ver realmente o resultado no longo prazo, e não tem uma questão mais imediatista do que seria, de repente, uma Vênus com um regente lá no signo de fogo, né. Bom, depois nós temos Vênus, então, em Sagitário e um Saturnão lá em Aquário. Aquário também regido por Saturno, né, dentro da astrologia clássica, Aquário já tem, já é signo de ar, já é fixo, já tem uma visão muito mais "aberta", entre aspas, por ser um signo de ar, tá, mas lembra que é fixo. Então aqui, se eu tenho desejo, né, se eu busco algo novo, e lembra que Sagitário é um signo super filosófico, mas pode ser muito dogmático, né. Então assim, poxa, eu gosto, né, sei lá, dessa visão, eu gosto dessa ideologia, né, essa é a verdade, eu vou buscar o meu grupo e eu vou querer, às vezes, quando mal aspectado, quando mal posicionado, eu vou querer que essa ideologia se perpasse dentro de um sistema, tá. Ao mesmo tempo, se muito bem, né, colocado, eu posso ser essa pessoa que auxilia através da verdade, através da busca por novos conhecimentos, a estruturar, né, através de uma lógica, assim, coisas novas, metodologias novas, maneiras novas, visão nova, de fazer o que está defasado, o que não faz mais sentido, né. Bom, depois nós temos então essa Vênus em Sagitário, e aí nós temos esse Júpiter em Peixes. Aqui temos de novo uma quadratura, tá, esse Júpiter tá bem aspectado, aqui pode ser uma pessoa que tem às vezes uma grande habilidade artística, sensível, né, só que num tom exagerado, como é uma quadratura, eu sempre brinco, às vezes a gente sente mais a dor dos outros, né. Se isso aqui pega, por exemplo, um eixo ligado para quem, claro, segue essa linha, né, ligado à espiritualidade, às vezes é aquela pessoa que se compadece demais da dor do outro, e às vezes quer ajudar e acaba, né, se prejudicando. E qual é a grande questão aqui? A gente entender que cada pessoa tem o seu caminho, tá. Então a gente auxilia, mas a gente tem que entender se a gente está realmente auxiliando ou se a gente não está atrapalhando, às vezes, o processo da pessoa, né. Aqui pode ser uma pessoa que tem essa sensibilidade, pode ser uma pessoa que tem isso aqui dentro de áreas de talentos, nossa, tem tanta coisa aqui para explorar, né. E são coisas, às vezes, que para ela é tão natural, é tão lugar comum, às vezes um talento, uma habilidade, que ela não enxerga aquilo como algo, que realmente deva ser tão valorizado, porque é tão aquela coisa, né, tão lugar comum, e aí é legal a gente ver, porque, por exemplo, às vezes as pessoas naturalmente, são inclinadas a ela por exemplo, aqui pode ser uma pessoa com muita habilidade de aconselhamento, sabe, porque tem uma sensibilidade natural para isso. Então se você tem essa posição e aí de repente pega áreas bacanas aí do seu mapa, faça assim, essa pergunta para você, né, ou até observe,
As pessoas te procuram para quê? Elas te perguntam o que elas querem, o teu auxílio no quê? Isso pode ser uma habilidade que você tenha. Se essa habilidade, né, quem faz o caminho do dinheiro aí, se essa habilidade ela estiver conectada, por exemplo, a áreas financeiras, você pode sim explorar algo que é natural seu e pode ser, por exemplo, uma diversificação de renda para você, né? Tem tanta coisa que a gente pode explorar hoje em dia no século XXI que não existia nos livros antigos, né, dos séculos passados, tá? E aqui você pode ter muito potencial. Claro que, como é uma quadratura, a gente tem que cuidar com os exageros, né? Porque essa correlação com peixes, peixes é um signo mutável de água. A gente se perde, às vezes, né? Olhando assim, um paradigma muito maior do que da tua própria existência. Então, o difícil aqui é a gente focar em algo tangível no momento, executar aquilo e passar para outro, tá? Bom, como eu falo aqui, eu tô falando de maneira bem genérica, tá? Tudo depende de um mapa. A gente não pode falar que todo mundo que tem Vênus em Sagitário é de tal maneira, né? Como eu já vi, todo mundo que tem Vênus em Sagitário. Como é que. Não, era uma frase que era muito interessante, que é assim: o pecado é amar. Uma coisa assim, o pecado é amar demais, né? Mulheres que amam, que se entregam demais e que acabam se prejudicando por causa disso. Eu entendo o conceito quando tem essa afirmação, não tá errado, porque é Vênus ligado a um signo conectado a Júpiter e fogo, né? Fogo mutável, desejo e movimento, paixão. Só que tudo depende, porque às vezes as correlações venusianas e jupiterianas do mapa não tem nada a ver com amor e relacionamento. Amor é casa 5, relacionamento é casa 7. Vênus é o planeta do amor de uma maneira bem geral, mas às vezes para a pessoa esse planeta está muito mais conectado com assuntos de carreira, para outra, de repente, vai estar muito mais ligado a processos familiares, tá? Cada mapa é mapa, cada mapa tem ali a sua correspondência de história, ou seja, de promessa natal, para ser vivida, cumprida, desenvolvida, executada ao longo da nossa vida. Então, eu sempre gosto de trazer exemplos de mapas, tá? Para a gente ir já treinando esse olhar de que a astrologia depende de mapa para fazer uma análise, tá bom? A gente fala aqui de uma maneira genérica, ok, é legal para ir aprendendo nesse passo a passo, mas, assim, já pega para agora, né? Depois que você assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém que você saiba que está estudando astrologia, que quer aprofundar, que quer sair dessa história de signo, tá? Para você ir compreendendo, então tá, agora eu vou pegar todas as pessoas que eu conheço que têm Vênus em Sagitário. Ah, não conheço ninguém. Tudo bem, então vai no banco de dados, tá? E busca para você ver quais foram as histórias de vida, onde que você vê essa manifestação realmente plausível de Vênus em Sagitário na vida da pessoa. Tenta ver fatos e acontecimentos e não só a questão subjetiva de como você acha que a pessoa se sentia, porque a gente não tá com ela na frente para perguntar, né? Mas olha só, nós temos o David Bowie, nós temos a Cristina Aguilera e nós temos o Stalin. Três pessoas, né? Totalmente diferentes, vida diferente, né? Perspectivas diferentes e que tem Vênus em Sagitário. Então vamos ver os mapinhas, ó. Deixa eu colocar uma corzinha que eu acho que fica melhor de enxergar aí na tela. Então, o Bowie, a gente tem, ó, uma Vênus lá ligada ao meio do céu, tá? Ó a correspondência lá, né, com a questão profunda, né, desse Júpiter em Escorpião, ligado muito à questão de exposição pública, carreira, grupos, né, resultado da carreira. Depois eu tenho a Cristina Aguilera. A Cristina Aguilera, ela tem também Vênus em Sagitário bem no início, ó, um grau anarético, 0 grau, aplicando então aqui para o meio do céu, né? Eu não sei exatamente se o dela é um mapa verificado na questão de horário, tá? Mas a gente tem uma Vênus bem no início, né, do processo sagitariano, onde ela tem o estélio, né? Ela tem também Mercúrio em Sagitário, ela tem o Sol em Sagitário, tá? Depois a gente tem o mapa do Stalin não tem horário, mas olha, a gente tem uma Vênus lá também no grau anarético, mas já no 29, e ofuscada aqui, né, pelos raios do Sol, tá? Então, a gente tem aqui uma conexão. E Júpiter, olha lá, Júpiter em Aquário, ligado ao nó do norte. Nossa, eu acho esse mapa muito literal. Só queria saber quais eram as áreas, né? Bom, mas então, só para a gente entender que existem pessoas diferentes que têm posicionamentos iguais e que podem ter perspectivas de vida diferentes, tá? A astrologia ela é um relógio, né, e uma metodologia de análise, de correspondência, tem princípios e fundamentos para serem respeitados para esse reloginho estar calibrado sempre, principalmente se você depois quiser trabalhar com técnicas preditivas, tá? E a gente tem ali um mapa de possibilidades, tá? É por isso que às vezes é um pouco complexo a gente levantar hipóteses, ainda mais onde, assim, a gente vive num momento atual, ainda bem, que existem muitas possibilidades. Por exemplo,
Eu, mulher, 43 anos, as possibilidades que existem na minha vida hoje, dentro de uma perspectiva do potencial do meu mapa, é completamente diferente, são completamente diferentes de uma mesma mulher com o mesmo mapa que tenha nascido 50 anos atrás. E olha, eu não tô falando nem de um século, tô falando de 50 anos, tá? Então, essa questão do momento, do tempo também é importante e, claro, do contexto de cada um, né? Onde a gente realmente vive, né? O contexto social, político, econômico, familiar, religioso, tudo isso pesa também dentro de uma análise, tá certo? Bom, então eu quero que você agora pare, já assistiu, pratique, tá? A astrologia ela tem muita teoria, então a gente tem que ir praticando aos pouquinhos, tá bom? Faça aí a sua pesquisa, se você é estudante de astrologia, se você tem amigos que estudam astrologia, façam juntos, né? Manda esse vídeo para ele. Ai, olha, vamos pegar o mapa do fulano, então vamos entender sobre essa perspectiva agora. Vênus em Sagitário. Vamos buscar assuntos na vida dessa pessoa, tá? Que tem essa posição de Vênus em Sagitário para entender quais são as possibilidades de acontecimento. Isso ajuda muito no repertório do astrologuês, tá? Você vai aí, eu brinco, alimentando, né, a sua cachola astrológica, e isso ajuda muito depois na interpretação, quando você já tiver mais avançado fazendo todos os cruzamentos, tá certo? Bom, um beijo para todo mundo, perdão a minha voz, acho que eu estou com alergia a gatos, os felinos. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilha, deixa seu comentário aqui, se você acha que dá para melhorar, se você acha um pouco complexo, pode colocar aqui também que eu leio, eu tento responder tudo, de vez em quando eu paro, respondo tudo, que eu quero ir aprimorando, eu quero que realmente que seja útil para você na sua caminhada e na sua jornada aprendendo astrologia, tá certo? Tchau!